Se eu não tivesse colocado aquela quimera, meu filho podia ter morrido nas mãos da mulher com quem eu ia me casar. Foi assim que o Ricardo me contou essa estria com a voz tremendo e os olhos cheios de culpa. Em Presrio, Million Rio Manso, num condômino de luxo em São Paulo, mas vivendo como qualquer pai cansado, planilhas na tela e fralda na mão. Depois que a ex foi embora, quem segurou o rojo com ele foi a Graa, a diarista que acabou virando quase da família. Era ela quem acalmava o pequeno Andrés de encostar a mão. Apareceu a Melissa. Elegante carismática dessas que encantam qualquer um em jantar de négcios. Ricardo se apaixonou arrepiado. Ela dizia que queria ser Midwander, elogiava o esforo dele como pai. Mas tinha uma coisa estranha, o bebê chorava toda vez que ela chegava perto. Com o tempo, Melissa começou a envenenar o ambiente. Dizia que a Graa era descuidada que deixava produto de limpeza perto das coisas do bebê que estava passando dos limites. E misteriosamente Ricardo começou a encontrar tudo fora do lugar exatamente como Melissa descrevia. Confuso, ele tirou a Graa dos cuidados diretos com Andr. Ela aceitou calada, machucada. Incomodado, Ricardo instalou uma cimera escondida no quarto do filho. Quando finalmente criou coragem para ver as gravais, o Chu sumiu. Melissa sacudindo o bebê, segurando o Andr de cabeça para baixo, rindo enquanto ele gritava de choro, e a Graa entrando desesperada, implorando para ela parar. Naquela noite ele chamou a Pólcia, terminou o noivado e com lágrimas nos olhos pediu perdão Nica Pessoa, que realmente protegia seu filho desde o início. Graa. Quando eu terminei de ver aquelas gravais, eu desabei. Não era esse medo, era vergonha, era culpa. Ricardo me contou isso sentado mesa da cozinha segurando a tiscara como se ela fosse a única coisa firme na vida dele naquele momento. A verdade tinha explodido na cara dele e agora ele precisava lidar com o estrago interno e externo. Naquela noite depois que a Pólcia levou, Melissa a casa parecia um lugar estranho. Silenciosa demais. Pesada demais. Andr dormia no berro exausto de tanto chorar e Ricardo passava amor devagar na cabecinha do filho como se pedisse desculpas sem palavras. Mas o pior ainda estava por vir. Graa entrou na casa devagar, como se não tivesse certeza se era bem-vinda. Ela estava plida com os olhos vermelhos. Não era de chorar, mas aqueles dias tinham destruído algo nela. Seu Ricardo, o senhor mandou me chamar. Ele respirou fundo. A voz simplesmente no sa. Por um instante parecia um menino perdido pedindo perdão-me. Graa, eu falhei com você. Falhei feio. Eu deixei meu filho em risco porque acreditei em algum que eu mal conhecia e duvidei de quem sempre esteve comigo. As lágrimas dela desceram silenciosas, mas não havia raiva. Magoa. Uma magoa profunda de quem foi injustiada por algum que respeitava. Eu nunca quis que o senhor passasse vergonha comigo. Eu queria cuidar do Andr, sempre quis. Ricardo chorou também. Um homem daquele tamanho Million Rio, respeitado, desmontado por dentro. Ele segurou as mãos dela com fora. Vox salvou a vida do meu filho. Se eu pudesse voltar no tempo, Graa, eu voltava. Mas como não posso espero que me deixe consertar o que estraguei. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e assentiu devagar, no por ele, pelo Andr. Nos dias seguintes, a casa começou a se reorganizar. A presena da Melissa foi apagada de cada canto, fotos retiradas, roupas embaladas, lembranas trancadas à chave. Ricardo aumentou a segurança do condômino, refez rotinas, cancelou eventos. Ele queria apenas uma coisa: paz para o filho. E Graa voltou a sorrir aos poucos. Voltou a cantarolar enquanto arrumava o quarto, voltou a se abaixar perto do berro, com aquele cuidado que quem ama de verdade tem. Ricardo agora observava cada detalhe do trabalho dela como se estivesse vendo pela primeira vez. E talvez realmente estivesse, porque carregar culpa não muda o passado, mas pode transformar completamente o que vem pela frente. Afinal, às vezes a família que salva a gente não é a que nasce do sangue, mas da lealdade. Da presena, do amor silencioso, daquilo que nunca deveria ter sido duvidado. Depois de tudo, você acha que um dia eu vou conseguir confiar em algum de novo? Foi a pergunta que Ricardo me fez algumas semanas depois, enquanto observava Andr dormir no bercinho portil da sala.
A casa JT estava mais leve, mas dentro dele ainda existiam rudos cicatrizes que não se apagam rápido. A rotina tinha voltado ao normal, ou pelo menos ao que dava para chamar de normal depois de um terremoto emocional. Gra retomou suas tarefas com a mesma dedicação de sempre, mas agora Ricardo fazia questo de reconhecê-la em cada detalhe. Um café deixado na mesa, um obrigado sincero ao final do dia, gestos simples, mas que reconstruam tijolo por tijolo a confiança entre os dois. E Andro pequeno parecia sentir essa diferença. Dormia melhor, chorava menos, sorria mais. Quando Gra o pegava no colo, o olhar dele acalmava como se dissesse ela: tudo bem. Mas para Ricardo a ferida aberta por Melissa ainda ardia. Às vezes ele acordava no meio da noite com o coral disparado, lembrando das imagens da queimera. Outras vezes, se pegava encarando a porta como se esperasse algum entrar para machucar o filho de novo. Foi numa dessas noites que Gra encontrou o patro sentado no chão do quarto, com as costas encostadas na parede e o rosto escondido nas mãos. Seu Ricardo, senhor este bem. Ele ergueu os olhos cansado. Eu devia ter protegido ele. Devia ter ouvido o que meu instinto gritava. Gra se aproximou devagar e sentou ao lado dele. O senhor pai. E pai também erra. O importante é que o pior não aconteceu porque o senhor teve coragem de ver a verdade. E porque o André tem um pai que luta por ele. Aquelas palavras entraram do fundo que Ricardo precisou de alguns segundos para respirar. Ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito, com verdade, com humanidade, sem interesse algum. Os dias passaram e uma nova dinâmica começou a nascer ali. Ricardo se tornava mais presente, mais atento ao filho e mais cuidadoso com quem permitia entrar na vida dele. Gra, por sua vez, deixava de ser apenas a função-ria da casa e voltava a ocupar aquele espaço invisível por um poderoso de apoio e afeto. E aos poucos o que antes era culpa se transformou em aprendizado. O que era medo virou protel. E o que era desconfiança começou a dar espaço para um novo sentimento, aquele que nasce quando duas pessoas atravessam a mesma tempestade e sobrevivem juntas. Era o comeu de outro capítulo, um capítulo onde dor vira fora e onde laus, que no só de sangue, conseguem sim segurar uma família inteira de pé. Engrado como a vida muda quando a gente comeia a olhar para as pessoas certas. Ricardo disse isso numa tarde calma, sentado na varanda, enquanto André dormia no carrinho embalado pelo barulho do vento batendo nas árvores do condômino. Era a primeira vez em muito tempo que a casa não parecia carregar nenhuma sombra. Depois do trauma com Melissa, ele decidiu reorganizar tudo. Reduziu a equipe para pessoas realmente confíveis, instalou novas câmeras de segurança, mudou rotinas, ajustou horrários. Mas a transformal mais profunda não foi na casa, foi nele. Ricardo finalmente tinha entendido que presena não era esse estar ali. Era sentir, observar, perceber. E toda vez que André dava uma risadinha se de ouvir a voz de Gra, isso reforava ainda mais o que ele custou a enxergar. Gra, por sua vez, continuava do jeitinho dela, simples, dedicada e com aquele coral enorme. Mas agora, algo nela também tinha mudado. Aos poucos, sem que ninguém falasse, nada Ricardo começou a perceber que ela sorria mais quando ele chegava perto. E que seus olhos, antes sempre ocupados com as tarefas, vezes, encontravam os dele por um segundo a mais. Era como se um lau silencioso tivesse nascido ali, no o lau forado, e luz rio e bonito por fora, como tinha sido com Melissa. Mas algo real, construído devagar, com cuidado, com cicatrizes compartilhadas. Numa noite depois de colocar André para dormir, Ricardo passou pela cozinha e viu Gra arrumando as garrafas de gua. Coisa simples. Rotina. Mas ali naquele momento comum, ele enxergou algo que nunca tinha visto direito, a paz que ela trazia. Gra, ela levantou os olhos. Obrigada por ter ficado. Eu sei que depois de tudo você podia ter ido embora. Gra sorriu de um jeito tímido, bonito, quase triste. Fui eu quem escolheu ficar, seu Ricardo. Pelo André e pelo senhor também.
Essas últimas palavras ficaram ecoando na cabeça dele a noite inteira. Não eram românticas, não eram promessas, eram verdade. Verdade pura. A partir dali, Ricardo começou a notar os pequenos detalhes, a forma como Gra ajeitava a manta do bebê, como ela preparava o café que ele gostava sem ele pedir, como sua presença preenchia silenciosamente cada canto da casa. E foi nesse silêncio diferente do caos anterior que Ricardo enfim percebeu no era esse, a casa que ela estava ajudando a reconstruir. Era ele. Era a vida deles. Era a família que, sem perceber, os TRSJ estavam formando. Eu achei que tudo tinha acabado naquele dia, mas na verdade era assim o comeu. Foi assim que Ricardo descreveu as semanas que vieram depois. Porque quando a poeira baixou e o caos finalmente ficou no passado, algo novo começou a nascer dentro dele, algo que ele não teve coragem de nomear de imediato. A verdade é que a convivência com Gra foi se tornando cada vez mais natural, mais leve, mais íntima. No sentido romântico, ainda no mas, naquele jeito humano raro de duas pessoas que passaram juntas por um trauma e aprenderam a confiar uma na outra de novo. Ricardo percebia isso nos detalhes, como Gra ajeitava sua camisa antes de ele sair, como deixava o café na temperatura exata que ele gostava, como Andr agora dormia tranquilo quando ela cantava baixinho. E ele também mudou. Começou a ajudar mais na casa mesmo sem jeito. Às vezes secava a loa enquanto conversavam sobre bobagens do dia. Outras vezes a chamava para sentar na varanda e tomar um suco gelado depois do expediente. Coisas simples do tipo que constrilá-los sem alarde. Mas o coral J estava fazendo muito barulho. Numa tarde de sexta, Ricardo estava no chão da sala brincando com Andr quando Gra apareceu na porta com um sorriso cansado. Ele levantou o rosto e, por algum motivo, o tempo pareceu desacelerar. Era a primeira vez que Ricardo notava de verdade como ela era bonita, na sua simplicidade, cabelo preso, rosto sem maquiagem, mãos marcadas pelo trabalho, e ainda assim, uma doura que nenhuma outra mulher tinha. Ela percebeu o olhar diferente e desviou envergonhada. Precisa de alguma coisa, seu Ricardo? Preciso que vós se pare de me chamar de seu Ricardo. Ela riu baixinho, surpresa. E como o senhor quer que eu chame? Ele respirou fundo. Ricardo, esse Ricardo. Foi um segundo. Um gesto mínimo. Mas Gra entendeu. Ele também. Daquele dia em diante, a Relau ganhou um novo tom ainda tímido, ainda cuidadoso, mas real. Havia respeito, admirar o carinho e algo que crescia devagar como quem teme ser precipitado, mas não consegue mais esconder. E enquanto Ant dava gargalhadas no tapete da sala, Gra e Ricardo trocaram um olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Eles estavam prontos para recomeçar. Depois de tanto medo, tanta dor, tanta culpa, a vida enfim estava abrindo espaço para algo bonito. Eu nunca pensei que a gente pudesse ter uma segunda chance, mas Deus sabe o que faz. Ricardo falou isso quase num sussurro, numa noite em que a chuva caía fina e constante, batendo no vidro da sala como um lembrete suave de que a vida sempre segue em frente, mesmo depois das tempestades mais violentas. Nos últimos dias, a presença de Gra tinha se tornado parte essencial da rotina no S pela casa, mas pelo coral dele. Ele se pegava esperando o momento em que ela chegaria pela manhã, ouvindo seus passos leves no corredor, reparando na forma como ela segurava o Andr com um cuidado que nenhuma outra pessoa tinha conseguido ter. Mas havia um cuidado ainda maior o que ela tinha com ele. Quando Ricardo chegava tarde cansado do trabalho, Gra sempre deixava um prato de comida quente no micro-ondas com um bilhete curto. Esquente por 2 minutos. Temperatura fica perfeita. Quando o estresse apertava, ela percebia antes mesmo que ele falasse. E quando a casa ficava silenciosa, era a presença dela que preenchia o vazio. Aos poucos, a distinção que antes existia entre patro e funcionaria foi perdendo sentido. No por falta de respeito, esse nunca faltou, mas porque uma confiança nova, quase delicada, começou a tomar espaço. Uma noite depois de colocar Andr para dormir, Ricardo encontrou Gra guardando os brinquedos do pequeno.
Ele se aproximou devagar. Gra Vokjos reparou como a casa fica mais viva quando Vok está aqui. Ela riu envergonhada. Ah, seu ri, Ricardo. Eus fa o meu trabalho. No. Vok faz muito mais do que isso. Ela parou. As mãos segurando o ursinho de Pélcia tremiam um pouquinho. Eu gosto do senhor. Gosto do que a gente tem aqui. Mas tenho medo. Medo de mim. Medo de perder tudo. Medo de confundir as coisas. Ricardo deu um passo frente. No tocou nela, no ainda mais seu olhar fez o que as mãos não precisavam fazer. Eu também tenho medo. Mas tenho mais medo ainda de no tentar. Gra desviou o olhar, respirou fundo e sorriu daquele jeito tímido que Zela tinha. Naquela noite não houve beijo nem promessas exageradas. Houve apenas algo simples, profundo e verdadeiro. Dois corais machucados reconhecendo que pela primeira vez, em muito tempo, não estavam sozinhos. Às vezes assim que o amor comeia, em silêncio, com sinceridade, com coragem suficiente para dar o primeiro passo. Quando foi que minha casa deixou de ser uma casa e virou um lar? Ricardo fez essa pergunta num fim de tarde dourado, enquanto observava Andra engatinhar pelo tapete da sala. Gra estava ali sentada no chão, rindo baixinho a cada vez que o bebe tropeava nas perprias mozinhas. Aquela cena simples, quase comum, bateu nele como um impacto silencioso bonito, profundo e inesquecível. Depois da conversa sincera dos dias anteriores, algo mudou entre eles. Não era uma mudança brusca nem drâmtica. Era suave, lenta, respeitosa. Ricardo começou a perceber que procurava os olhos de Gra com mais frequência e ela jola-no desviava-tu arrepido. Havia espaço para sorrisos tímidos, conversas mais longas, pequenas, aproximais que antes pareciam improváveis. Mas Gra ainda carregava um receio discreto no peito. Não era medo de Ricardo, era medo do mundo. Medo de ser julgada. Medo de confundir o afeto com iluses. Medo de perder o trabalho que sustentava sua família. E Ricardo entendia cada um desses medos, porque ele também tinha os seus medos de machucla, medo de ser precipitado, medo de não ser bom o suficiente depois de tanta dor acumulada. Mesmo assim, os dois continuavam se encontrando naquele meio termo seguro, onde a intimidade crescia sem pressa. Numa noite tranquila, Gra terminou de lavar a louça e encontrou Ricardo sentado, mesa mexendo no celular. Ele levantou o olhar e sorriu de um jeito que ela ainda não estava acostumada a receber. Vai precisar de carona para voltar hoje. Ela hesitou. Se não for incomodo, nunca. No caminho, o silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, era cheio de tudo o que ainda não tinham coragem de falar. Quando chegaram na porta da casa dela, Gra agradeceu baixinho e desceu do carro. Mas antes de entrar, virou-se de volta. Ricardo. Oi. Obrigada. Por tudo. Ele queria dizer tantas coisas, mas S conseguiu sorrir. Enquanto ela entrava, Ricardo permaneceu parado, segurando o volante com fora, sentindo uma certeza nova pulsar no peito. Ele estava se apaixonando. No por carncia, no por solidu, mas por algum que chegou sem pedir espau, e mesmo assim conseguiu iluminar todos os cantos escuros da vida dele. E Gra, ao fechar a porta atrás de si, encostou as costas nela e respirou fundo. No, era mais esse receio. Era esperana. O tipo de esperana que nasce quando pela primeira vez em muitos anos o coral comeia a acreditar que talvez, se talvez, ele também mereia ser amado. Tem coisas que a gente sente antes de entender e quando entende, jota tu tarde demais para fingir que não sentiu. Ricardo pensou nisso enquanto arrumava Andr no beiro, depois de uma madrugada difícil de febre e choro. A casa estava silenciosa, mas o coral dele nu. Havia dias, talvez semanas, em que ele percebia a mudança dentro de si, mas agora tinha coragem de admitir. Gra tinha se tornado parte essencial da vida dele. E não era esse pela ajuda.
Era pelo jeito como ela preenchia todos os cantos vazios que ele nem sabia que tinha. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol subir por completo, Gra chegou casa. Assim que entrou, viu Ricardo sentado no sofá, exausto, com Andr no colo. A febre subiu um pouco de madrugada, mas acho que Jota está melhorando, disse ele com a voz rouca. Gra se aproximou devagar, tocou a testa do bebê, e depois olhou para Ricardo com uma ternura que ele não estava acostumado a receber. O senhor quer descansar um pouco? Eu fico com ele. Ricardo sorriu cansado, mas sincero. Não quero dormir. Quero ficar aqui. Com Vox. Ela corou. De leve, mas corou. Aquele dia foi diferente. Eles passaram horas juntos conversando baixinho, enquanto Andr dormia no sofá. Falaram sobre infância, sobre medos, sobre sonhos antigos que nenhum dos dois tinha mais coragem de confessar em voz alta. E aos poucos, o clima pesado dos meses anteriores dava lugar a um calor novo, quase confortável demais. Tarde, quando Ricardo estava preparando um lanche atrapalhado, mas tentando impressionar Gra, riu pela primeira vez em muito tempo. Um riso solto bonito que encheu a casa inteira. Vox devia rir assim mais vezes, ele comentou sem pensar. Ela abaixou o olhar, tímida. Difícil depois de tudo. Eu sei, respondeu ele se aproximando. Mas se depender de mim, Vox nunca mais vai carregar peso sozinha. As palavras ficaram suspensas no ar. Gra sentiu o coral acelerar, mas não recuou. Pela primeira vez, ela sustentou o olhar dele sem medo, sem vergonha, sem dívida. Ricardo Ento entendeu aquilo não era imaginal. Não era cárncia. Não era gratido. Era amor nascendo devagar um passo por vez, um gesto de cada lado, como quem reconstria a vida tijolo por tijolo. E pela primeira vez, desde o trauma, Ricardo sentiu algo que achou que nunca mais teria esperança. Eu nunca fui bom em perceber quando a vida estava tentando me dar algo bonito, mas dessa vez eu não quero errar. Ricardo pensou isso enquanto observava Gra colocar Andr para dormir, embalando o bebê com aquele cuidado doce que ela tinha. A luz amarela do abajur deixava tudo com um tom quente quase místico. E foi ali, naquele quarto silencioso, que ele percebeu o quanto aquele trio, eles tetrazoto, formava algo maior do que simples rotina. Nos dias seguintes, a relação entre Ricardo e Gra ficou ainda mais próxima, mas também mais delicada. Não havia pressa. Não havia cobranas. Uma vontade crescente de estar perto, de dividir a vida em pequenos pedaços. Ainda assim, Gra lutava internamente. Tinha medo de cruzar limites, medo de ser julgada, medo de acreditar em algo que poderia machucar os dois e principalmente Andr. Até que numa tarde chuvosa, ela apareceu na sala J, se preparando para ir embora. Estava fria, mais silenciosa que o normal. Ricardo percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa. Gra respirou fundo. Eu preciso entender o meu lugar aqui, Ricardo. Eu não quero atrapalhar nada, nem criar confuso no seu coral. Ele se aproximou devagar, como quem chega perto de algo precioso. Você não atrapalha. Nunca atrapalhou. Mas eu tenho medo. O senhor sabe a diferença de vida de Histria, as pessoas falam. Ricardo a encarou com uma firmeza que veio de dentro. Eu não vivo para agradar quem fala. Eu vivo para proteger quem eu amo. E Vox 2J sou minha vida. Gra desviou o olhar emocionada. As lágrimas insistiam em cair, mas ela tentava disfarçar. Não faz isso comigo, Ricardo, fazer o que? Me fazer acreditar. Ele deu um passo frente, tocou a mudela pela primeira vez. Um toque simples, mas cheio de tudo que estava guardado há meses. Ento acredita. Porque eu também te acreditando. Pela primeira vez em muito tempo. Gra fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem sem vergonha. Não era um sim. Ainda não. Mas era a aceital da possibilidade, do caminho, do sentimento. Ricardo enxugou suas lágrimas com o polegar devagar, como quem segura algo frágil. A gente vai no seu tempo, no nosso tempo, sem pressa. Gra assentiu. Pela primeira vez sem medo. E naquela noite, enquanto Andr dormia tranquilo, dois corais que Jota tinham sofrido demais
finalmente deram o primeiro passo para, quem sabe, construir um futuro juntos, um futuro de verdade. Às vezes a vida de um inito grande que a gente acha impossível desatar. Até que uma pessoa chega e com a maior delicadeza do mundo desfaz tudo com as próprias mãos. Foi essa sensação que Ricardo teve nas semanas seguintes, depois da conversa em que Gra finalmente permitiu que o sentimento fosse nomeado, mesmo que timidamente. Algo na casa mudou de um jeito quase imperceptível, mas profundo. Não houve declarais grandiosas, não houve promessas apressadas. Es presena. Constância. Cuidado. Ricardo começou a acordar mais cedo preparando o café antes de a casa ficar movimentada. Às vezes deixava um bilhetinho simples na mesa. Obrigado por ontem. Ou vó que faz o dia ficar mais leve. Gra aguardava cada bilhete como se fosse fergil demais para deixar jogado por ar. E mesmo assim, ela ainda carregava uma cautela doce, aquela de quem tem medo de perder algo precioso antes mesmo de viver plenamente. Um dia, enquanto arrumava as roupas de Andr, Ricardo entrou no quarto com o coral acelerado. Gra, posso te perguntar uma coisa? Ela levantou o rosto devagar. Claro. Você tem medo de mim. Gra sorriu pequeno triste. No. O medo no do Senhor. De mim mesma. De acreditar demais. De quebrar. Ricardo se aproximou parando a poucos centímetros dela. Eu não vou deixar você quebrar de novo. Aquelas palavras pesaram de um jeito bom como um abrau sem braus. Ela engoliu seco, desviou o olhar. Mas o coral estava ali presente, aberto, mesmo que tremendo. O que? Naquela noite, depois que Andr dormiu profundamente, Ricardo chamou Gra para a varanda. A lua iluminava o jardim e o ar fresco trazia uma paz rara. Sabe o que eu percebi? Ele disse, olhando para frente. O Kivok entrou na minha vida como quem não quer nada e acabou salvando tudo. Gra mordeu o libiu, emocionada. Eu queria ajudar. E ajudou. Mais do que imagina. Ela o olhou, realmente olhou. E naquele instante o medo que os separava parecia menor do que o sentimento que crescia entre eles. Ricardo segurou a mão dela dessa vez com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Se vos deixar, eu quero construir algo com você. Devagar. No seu ritmo. Mas quero. Gra respirou fundo e com um sorriso leve, cheio de esperança, respondeu. Eu deixo. Foi ali, sob a luz silenciosa da lua, que os dois finalmente perceberam aquela estria que comeou com dor e desconfiana estava se transformando em algo bonito, em algo real, em algo capaz de durar. Eu nunca imaginei que o amor pudesse chegar assim de mansinho, quase pedindo licença. Ricardo pensou isso numa manhã ensolarada enquanto observava Gra passear com Andr no quintal. O bebê gargalhava a cada passo, e o som daquela risada parecia lavar tudo de ruim que ainda restava dentro dele. Era como se finalmente a vida estivesse se ajeitando no lugar certo. Depois daquela noite na varanda, algo entre eles se firmou. Nada oficial, nada anunciado ao mundo, mas íntimo, verdadeiro, silencioso. Um acordo de coral para coral. Mesmo assim, Gra ainda caminhava com cuidado. Ela fazia questão de manter a rotina profissional impecável, talvez por medo do que poderiam dizer. Talvez por medo de misturar demais as coisas. Ricardo entendia. Ele também temia. Mas também sabia que pela primeira vez em muito tempo, o medo nu era maior que o desejo de seguir em frente. Num esbado, enquanto Gra lavava a louça, Ricardo se aproximou com Andr no colo. Ele quer ficar com Vok, disse sorrindo. Gra secou as mãos rapidamente e pegou o bebê. E Vok? Quero que ela perguntou sem inteno, mas a pergunta ficou ecoando. Ricardo respirou fundo. Quero ficar por perto, de Vox 2. Gra corou desviando o olhar para o menino, mas o sorriso no canto da boca a entregava. Naquele mesmo dia, Ricardo tomou uma decisão importante. Tarde chamou Gra para conversar na sala. Eu preciso te pedir uma coisa. Ela ficou tensa por um instante. Diga. Você não precisa ter medo da gente, do que a gente sente. Eu vou te proteger. Vou proteger o Andr. Vou proteger essa família que a gente tá construindo.
A palavra família fez os olhos dela marejarem. Ricardo, eu nunca pensei que um dia algum fosse me enxergar assim. Ele se aproximou devagar, segurou o rosto dela com delicadeza. Eu enxergo você, desde o começo. Eu as demorei para entender. Ela fechou os olhos, respirando fundo, deixando aquela verdade entrar. E pela primeira vez, sem pressa, sem culpa, sem medo, Gra encostou a testa na dele. Um gesto pequeno, mas cheio de tudo o que eles ainda não tinham coragem de dizer em voz alta. Ali, naquele instante simples e perfeito, Ricardo teve certeza, o amor que estava nascendo era real. Era limpo. Era forte. E depois de tudo o que viveram, os dois finalmente estavam prontos para receber juntos a vida que comeava a se desenhar diante deles. Eu achava que Jotwe tinha vivido tudo, mas Entuvox chegaram e minha vida começou de verdade. Ricardo murmurou isso enquanto ajudava Gra a ajeitar Andr no carrinho. Era final de tarde, e a casa estava tomada por aquela luz dourada que deixa tudo mais bonito, mais calmo, mais cheio de esperança. Gra olhou de relance para ele e não disse nada, mas o sorriso temido que escapou denunciou o quanto aquelas palavras tinham tocado fundo. Depois da aproximal delicada dos últimos dias, a relau deles começou a ganhar pequenas confirmas silenciosas. Toques breves na mão, olhares que se encontravam por tempo demais, conversas que iam ficando mais longas, mais abertas, mais íntimas. Nada era forado. Tudo acontecia como se estivesse exatamente onde sempre deveria ter estado. Mesmo assim, Gra ainda carregava uma certa insegurança. Às vezes, quando Ricardo se aproximava um pouco mais, ela respirava fundo como quem tenta controlar o perreprio coral para não se entregar arrepido demais. Ricardo percebia e respeitava. Ele sabia que ela vinha de batalhas enormes, de feridas escondidas de uma vida inteira, acostumada a cuidar dos outros sem que ninguém cuidasse dela. Mas agora ele estava ali para isso. Numa noite calma, depois de colocar Andr para dormir, os dois ficaram na sala conversando. A TV estava ligada, mas nenhum dos dois realmente prestava ateno. Gra mantinha os dedos entrelaçados no perreprio colo. Ricardo se aproximou devagar, sentando ao lado dela. Tem alguma coisa te preocupando? Ela demorou um pouco para responder. Eu se fico pensando se isso tudo certo. Se eu realmente mereço esse carinho. Essa chance. Ricardo inclinou o corpo buscando seus olhos. Gra, Vok merece muito mais do que imagina. E eu te aprendendo a merecer Vok. As lágrimas vieram antes que ela pudesse evitar. Não eram de tristeza, eram de alvio. Carinho, cuidado, respeito, coisas que ela raramente recebeu de verdade. Ele enxugou suas lágrimas com a ponta dos dedos. Eu te aqui, de verdade, pra ficar. Gra sorriu pela primeira vez sem medo, um sorriso cheio bonito que iluminou mais que qualquer abajur da casa. Naquele instante, Ricardo teve certeza absoluta não era um amor que chegaria arrepiado e explodiria. Era um amor que chegava devagar, firme e destinado. Um amor que tinha nascido no caos e agora florescia na paz que eles finalmente encontraram juntos. Tem gente que chega na nossa vida trazendo paz e a gente se percebe quando finalmente aprende a respirar de novo. Ricardo pensou isso numa mãe tranquila, enquanto observava Gra preparando o café. O cheiro de pó fresco tomava a cozinha, Andr balbuciava no cadeiro e havia uma harmonia tão simples ali que parecia coisa de filme. Mas não era. Era vida real. Era o lar que eles estavam construindo. Depois da conversa sincera da noite anterior, algo mudou entre eles no como um estalo, mas como uma brisa. Suave, quente, presente. Ricardo sentia que podia finalmente se aproximar, sem medo, sem culpa, sem olhar para trás. E Gra, embora ainda tímida, deixava escapar pequenas demonstrais de afeto que antes jamais ousaria. Naquela manhã, enquanto ela mexia a panela de mingau, Ricardo se aproximou por terras devagar, sem tocar. Sabe que eu gosto disso, ele disse com voz baixa. Disso o cu, dessa calma, de voz aqui. Gra parou o movimento por um segundo. Respirou fundo. Eu também gosto, mas às vezes me pergunto quando isso vai acabar para mim. Ricardo franziu a testa.
Acabar. Por quê? Ela encolheu os ombros tentando fingir leveza. Porque coisas boas sempre passaram RPIdo na minha vida. Eliento deu o primeiro passo real que vinha adiando há semanas tocou sua mão. Um toque simples, firme e sincero. Gra, eu não quero que isso passe. Eu quero que a gente construa algo que fique. Ela fechou os olhos deixando a verdade entrar devagarinho. Não se afastou. Não se assustou. Apenas sentiu. Naquele momento, André bateu as mozinhas na bandeja do cadeiro chamando-a a teno dos dois. Eles riram juntos um riso tu natural, tu verdadeiro que parecia selar ali um pacto silencioso. Depois do café, Ricardo a acompanhou at a rea de Sérvio para ajudar a estender algumas roupas. Não era obrigal dele, mas era presena. E enquanto os dois penduravam as pés no varal, lado a lado, Gra comentou baixinho. Sabe, Ricardo, eu nunca tive algum para dividir o peso do dia comigo. Ento deixa eu ser esse algum. Não é se hoje, mas todos os dias que você quiser. Ela o olhou, realmente olhou. E naquele instante o medo antigo deu espal para algo novo, a confiança de que aquele amor nu era passageiro. Era a continual de tudo o que eles tinham vivido, e o íncio do que enfim mereciam viver. Às vezes a gente leva anos para entender o que estava diante dos nossos olhos desde o início. Foi o que passou pela cabeça de Ricardo numa tarde tranquila, quando encontrou Gra dobrando as roupinhas de André no sofá. Ela estava distrada, cantarolando baixinho, com aquele jeito sereno que parecia colocar tudo no lugar. Ele ficou ali, parado e se observando, e sentiu o coral apertar, de um jeito bom, cheio de carinho, cheio de futuro. Nos últimos dias, a aproximal entre os dois tinha ganhado contornos cada vez mais claros. Não havia declarais formais, nem pressa, mas havia gestos. Gestos que falavam mais do que qualquer palavra. Ricardo ajudava na casa, buscava André no colo S para que Gra pudesse descansar as costas, preparava café do jeito que ela gostava. E Gra estava mais leve, mais presente, menos defensiva. O medo que antes prendia seus passos agora parecia se dissolver lentamente. Numa noite depois de colocar André para dormir, Ricardo encontrou Gra na varanda olhando o cu. Ele se aproximou em silêncio e ficou ao lado dela. Pensando em que, ele perguntou. Em como minha vida mudou e em como eu ainda tenho medo de acreditar demais. Ele virou o rosto na direção dela. Gra, eu não quero ser um capítulo bonito na sua vida. Eu quero ser a estria inteira. Ela fechou os olhos, respirou fundo e dessa vez não fugiu. Então vamos escrever juntos. Foi a primeira vez que ela assumiu com todas as letras que também queria. Que também sentia, que também acreditava. Ricardo segurou suas mãos e pela primeira vez ambos deixaram o coral falar mais alto que o medo. A istria deles lembra a todos NS que amor de verdade não nasce do brilho nem das promessas perfeitas. Ele nasce da coragem, do cuidado de Rio, da capacidade de enxergar valor onde o mundo muitas vezes não enxerga. E principalmente nasce quando duas pessoas machucadas decidem no desistir de tentar mesmo depois de tanto. Porque às vezes o que a gente mais precisa de algum que fique. Que veja, que cuide, que ame na prática. E Vokjou viveu um amor que chegou devagar, mas mudou tudo. O que faria se estivesse no lugar da Gra? Deixe seu comentário, curta o vídeo. E inscreva-se para mais estrias que tocam o coral. Obrigado por ficar até aqui. Vok faz parte dessa família.